Bom, bom dia a todos, acho que ainda é bom dia, né? Em primeiro lugar, queria agradecer ao José Feres, a Paula e a Cecília, e a parceria também, Banco Mundial, Queria agradecer ao José Feres, a Paula, Cecília Machado e a parceria, de forma geral, do Banco Mundial com a IPGE, com a Fundação Getúlio Vargas. É muito bom estar aqui para apresentar um tema que tem me interessado bastante ultimamente. Eu espero que contribua para o debate, que tem sido excelente, né? Muito rico aqui para a primeira mesa. Eu acho que tem muitas coisas, principalmente com relação à jornada dupla de trabalho, já foi falado, eu acho que pode ser agregador, né? Bom, o que eu vou apresentar aqui para vocês são tendências da jornada de trabalho no mercado, ou seja, de trabalho remunerado, tendências na jornada de trabalho não remunerado, trabalho doméstico, tendências nas horas de deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa, e tendências nas horas dedicadas ao lazer. Lazer eu vou definir aqui como de forma residual, ou seja, o tempo não dedicado ao trabalho e nem ao deslocamento, né? É a forma que a gente consegue definir aqui no Brasil, porque a gente ainda não tem disponível pesquisas de uso do tempo, que conseguem definir de uma forma mais precisa lazer. Tá? Motivação, né, para estudar essas tendências, acho que desnecessário falar diante do que foi discutido na primeira mesa, mas várias transformações, especificamente em relação às horas de trabalho, né, remunerado e não remunerado, têm ocorrido ao longo dos últimos anos, não só no Brasil, mas em diversos países, né, no mundo como um todo. Essas tendências mostram que, da forma agregada, tem havido uma queda na média de horas de trabalho no mercado, e também uma certa queda também nas horas dedicadas aos afazeres domésticos, sendo que, com relação ao trabalho doméstico, as mulheres têm reduzido um pouco mais, significativamente, um pouco mais, e os homens têm mostrado alguma estabilidade e aumentado um pouco mais, né, nos últimos anos. Mas as diferenças de gênero entre homens e mulheres ainda são bastante significativas, principalmente no que diz respeito ao trabalho doméstico, né? E quais são os fatores alguns fatores que podem ter ocasionado essas mudanças nas horas de trabalho? Primeiro, a questão de progresso tecnológico, né, o que permitiu a redução das horas de trabalho no mercado. Progresso tecnológico permitiu também que a produção de bens e serviços domésticos também tenha se tornado mais eficiente, o que tem facilitado para as pessoas que trabalham em casa redução das horas dedicadas para esse tipo de trabalho. Transformações também, transição demográfica, né, mudança na estrutura e na composição das famílias. Idade, né, as pessoas estão ficando mais velhas. Arranjos formais e informais de cuidados de filhos, você tem um acesso maior para arranjos formais, para creche. Você tem um acesso também maior para cuidado de idosos, para instrumentos que ajudem, né, no cuidado de idosos. Enfim, estou citando apenas alguns fatores que permitiram essas mudanças na jornada de trabalho. Tem também, ultimamente, mais para a literatura internacional, ela tem se dedicado muito também ao estudo do lazer, né? E como eu falei, aqui no Brasil a gente ainda não consegue estudar lazer de uma forma mais precisa, porque a gente não tem instrumento para tentar captar e medir horas dedicadas ao lazer, né? Então, a forma que eu vou medir aqui é de uma forma residual, assim, o total de tempo que a pessoa tem durante a semana, menos o tempo dedicado aos trabalhos. Okay? E desnecessário também falar da importância de você analisar lazer, né, porque lazer é a variável que gera, né, bem-estar de uma forma mais direta, né? Obviamente, trabalho, as pessoas podem gostar de trabalhar em casa, no mercado, mas lazer, para acho que boa parte das pessoas, é
atividade de uso do tempo que gera bem-estar de uma forma direta. Bom, então, objetivo já falei. Eu vou pegar dados do Brasil, analisar no período de 2001 a 2015. As tendências nas horas de trabalho, remunerado, não remunerado, lazer e deslocamento, de uma forma mais superficial, do deslocamento de casa para o trabalho, né? Boa parte do que eu vou apresentar aqui está na nota técnica do Boletim de Mercado de Trabalho do IPEA, que foi divulgado agora em abril e está sendo ainda submetido em processo de editorial para o texto de discussão do IPEA. Tá? Bom, esses dois gráficos resumem todas as informações que eu tenho interesse aqui de mostrar para vocês. Eu vou mostrar nos próximos slides um gráfico mais detalhado, ou esses dois gráficos de uma forma mais detalhada, porque eu acho que aqui tem muita informação. Se num gráfico já tem muita informação, apresentando os dois, eu acho que fica mais confuso. Mas, assim, o eixo esquerdo trata da jornada, né, das horas de trabalho ou de deslocamento, e o eixo direito, para cada um desses dois gráficos, trata do que eu vou chamar de margem extensiva do trabalho, né, se a pessoa participa ou não no mercado de trabalho, ou se a pessoa realiza ou não trabalho em afazeres domésticos. Tá? Então, no próximo slide, eu vou apresentar o gráfico para as mulheres, especificamente, depois dos homens, e aí a gente vai, em outros gráficos, tentar fazer uma comparação, né, dessas jornadas e dessa margem extensiva e intensiva entre homens e mulheres. Mulheres, então essas duas linhas estão vinculadas ao eixo direito, né, e representam a margem extensiva. A linha lilás, né, representa o quê? Do total de mulheres analisada para cada ano, o percentual que realiza algum tipo de afazer doméstico. E a média, ao longo de 2001 e 2015, mostra que acima de 91%, 92% das mulheres realizam afazeres domésticos. Para trabalho no mercado, essa taxa já fica bem mais abaixo, né? Você tem uma média de 62% ao longo do período, né? Acima de 60% das mulheres estão participando da força de trabalho. Agora, com relação à margem intensiva, né? A jornada de trabalho em termos de horas semanais, a gente identifica aqui pelas barras, né? A barra azul mais escura representa horas de trabalho no mercado. A mais clara representa horas de trabalho em afazeres domésticos, e a barra verde representa o total de horas no deslocamento, né, de casa, trabalho, trabalho, casa. Então, a gente observa aqui que as mulheres trabalham mais em casa do que no trabalho e têm, em média, 2 horas de tempo de deslocamento. Okay? Para homens, aí, em termos de margem extensiva, aí as coisas se invertem, de certa forma, né? A linha azul, que representa a taxa de participação no mercado, está, em média, né, 90%, ou seja, do total de homens, 90% faz parte da força de trabalho. E aí, em relação à taxa de afazeres domésticos, né, a taxa de realização de trabalho em casa, é bem abaixo, né? Até você tem uma ascensão, acho que de 45% para 55% ao longo do período, mas, mesmo assim, está bem abaixo da taxa das mulheres, né? Com relação às horas de trabalho, você tem, para trabalho de mercado, mais horas dedicadas ao trabalho de mercado do que as mulheres, bem menos horas em relação às mulheres no trabalho em afazeres domésticos, e um pouco mais de horas em relação ao tempo de deslocamento. Tá? Então, assim, comparando homens e mulheres, aqui eu estou colocando a margem extensiva, né? Então, estou comparando homens e mulheres para a taxa de participação no mercado de trabalho e para a taxa de afazeres domésticos. A gente vê uma leve ascensão. Então, as linhas, a linha roxa,
primeira linha, né, representa a taxa de afazeres domésticos dos homens e a linha lilás a das mulheres. Aí a gente vê uma diferença de 49 pontos percentuais para 28 pontos percentuais, 29 pontos percentuais. Ou seja, tem havido uma certa estabilidade na taxa de afazeres para as mulheres e um crescimento na taxa de os homens estão realizando mais afazeres domésticos, né? Então tem havido uma certa tendência para a convergência, né? Mas ainda assim é uma tendência bem lenta, né? Assim. E para taxa de participação no mercado de trabalho também, assim, mas aí é o contrário, né? Os homens, você tem percebido uma certa estabilidade e uma leve ascendência em relação à taxa de participação das mulheres, tá? Agora, em relação à margem intensiva, e aí, assim, a questão lá da dupla jornada de trabalho, né? No total, e aí, voltando lá para a primeira mesa, para a discussão de dupla jornada e da questão de previdência que tem sido discutida, o que foi discutida nos últimos meses, né, assim, um argumento para se manter essa diferença na idade mínima era, mulheres trabalham mais do que homens, né? Então, assim, em 2001 a diferença estava de 7 horas semanais, as mulheres trabalhando mais, tanto no remunerado quanto no remunerado, e aí teve uma redução para 4 horas semanais. Um outro ponto que eu acho também muito importante é em relação à proporção, né? A razão de horas de trabalho não remunerado com horas de trabalho remunerado, né? A proporção essa é bastante alta para as mulheres. Você vê que em 2001 essa razão era de 1,47, ou seja, para cada hora trabalhada no mercado, a mulher trabalhava 50% a mais, né, dessa hora em casa, e teve uma redução, né? As mulheres trabalhando menos em casa, teve uma redução dessa proporção para 1,11. Agora, nos homens, essa diferença é gritante. Assim, você vê uma certa estabilidade de 5 horas semanais dedicada ao trabalho em casa, e essa razão vai e cai para 0,12, aumentando também para 0,17. Então, tem havido alguma convergência, mas, mesmo assim, as diferenças são bastante significativas. Tá? Eu apresentei aqui, esse gráfico aqui, eu estou fazendo para a população total, ou seja, eu estou considerando ocupados, não ocupados, inativos. Quando a gente considera... antes de falar só para a população ocupada, vou mostrar aqui a evolução do lazer, né? Então, eu estou pegando 168 horas semanais, que é a dotação de tempo que uma pessoa tem por semana, e descontando, em média, o total de trabalho e de deslocamento. E aí você percebe que homens usufruem, obviamente, no total, mulher trabalhando mais do que os homens. Lazer, os homens acabam usufruindo mais de lazer do que as mulheres, né? Tem havido uma certa ascensão, uma elevação do lazer, tanto dos homens quanto para as mulheres, e a elevação tem ocorrido de uma forma mais forte para as mulheres, né, na questão do lazer. Se eu focar só na população ocupada, essa proporção, né, de horas em afazeres com horas no mercado, ela cai, mas ainda assim a diferença fica bastante significativa, de 0,63 para 0,53, de 0,09 para 0,13. A diferença para homens e mulheres. Okay? E aí, também, a diferença fica um pouco maior se eu considerar só a população ocupada, mas, ainda assim, a tendência de aumento de lazer é verificada, e há uma tendência também de convergência, né, de redução dessa desigualdade. Estou estou apontando então alguns tópicos, né, resumindo o que a gente encontrou com essa análise descritiva, que homens desfrutam mais de lazer do que as mulheres, tem havido uma elevação de lazer tanto para homens quanto mulheres, só que para
mulheres essa elevação tem sido mais acentuada. A razão do aumento de lazer se dá de uma forma divergente, as razões são diferentes, né? Para o homem, esse aumento de lazer é verificado muito em função da queda das horas trabalhadas no mercado, okay? Porque, em termos de afazeres, fica lá estável, né? Ao longo do tempo e entre grupos demográficos também, isso é bom afirmar. E, para mulheres, a tendência de aumento de lazer tem ocorrido pela queda mais significativa em termos de afazeres domésticos do que do trabalho no mercado, que tem se encontrado estável, uma leve ascensão, mas nos últimos anos tem reduzido essa jornada de trabalho no mercado. Base de dados, aqui eu peguei da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, ao longo do período de 2001 e 2015. Eu só vou mostrar aqui, abrir um pouco mais essa questão de base de dados, só para mostrar como é que é definido esse trabalho em afazeres domésticos, né? Trabalho no mercado, eu sigo a definição do IBGE, e trabalho em afazeres domésticos, eles abrem em 5 itens, né, que são enumerados: a arrumação ou limpeza, ou seja, faxina, cozinhar, preparar alimentos, passar roupa, lavar roupa. Em outro item, orientar ou dirigir, organizar os trabalhadores domésticos na execução de tarefas domésticas. Cuidado de filhos é um item à parte. E limpar quintal ou terreno que circunda a residência. Deslocamento também está definido, o IBGE define de uma forma categórica lá no questionário, e aí a gente pega se a pessoa realiza esse deslocamento até 30 minutos, entre 30 e 1 hora, e entre 1 e 2 horas e mais de 2 horas, a gente pega o ponto médio para tentar calcular a estimativa média de deslocamento. E o lazer, como eu já falei, eu defino de uma forma residual. Tá? Eu desconto a dotação de tempo que a pessoa tem, menos trabalho e deslocamento. Então, assim, a gente viu todas essas tendências em relação à alocação do uso do tempo, e aí o que pode explicar isso, né? Que eu tinha mostrado lá na primeira slide. Bom, transições demográficas, né? As pessoas estão ficando mais velhas, a composição familiar está mudando, as pessoas estão casando menos, estão tendo menos filhos. Será que isso é o que explica, né, essas tendências nas horas de lazer? Então, esse foi um objetivo que eu tive, assim, um objetivo bastante simples, econométrico, e a gente fez controlando por essas variáveis demográficas, para tentar observar se essa transição demográfica, essas mudanças, é o que explica, né, as tendências. Então, por essa tabela, só para mostrar que tanto homens quanto mulheres estão ficando mais velhos, o nível da escolaridade está aumentando, as pessoas estão tendo menos filhos, as mulheres estão se tornando mais chefes, proporcionalmente mais do que os homens, né, chefes de domicílio, e você tem tido mais idosos, né, no domicílio. Será que é isso que explica essa mudança, né, essas tendências modificadas? Então, só passando rapidamente, foi um exercício simples de econometria que eu fiz aqui, uma regressão, em que, de um lado, né, na variável dependente, eu pego 2 atividades de uso do tempo, lazer e trabalho total. Tá? E no outro eu controlo por todas essas variáveis demográficas. Aqui eu só coloquei alguma, assim, em relação à educação, em relação ao estado conjugal e à condição de filho. E aí tento verificar, na tendência do tempo, ver se essas tendências captam, de certa forma, essa transição demográfica. E o que eu encontro após esse exercício, esse gráfico está meio complicado, mas é só essas 2 linhas que estão acima, né? A linha vermelha representa a variação do tempo nas horas de lazer para as mulheres, e a linha azul representa a variação do tempo nas horas de lazer dos homens, mostram que essas transições demográficas não explicam, né, essa mudança. Então, assim, ainda que seja um exercício preliminar, né, requer mais alguns refinamentos, o que esse trabalho mostra
é que me parece, né, que tem havido mais uma questão de mudança de comportamento para identificar essas mudanças do que apenas uma mudança demográfica, ok? Então, essa é a conclusão principal que eu tiro dessa análise descritiva. Bom, são inúmeras, né, as extensões possíveis para esse trabalho. Assim, faz parte de um projeto de pesquisa meu. Assim, um primeiro item que é bastante interessante, eu fiz tudo em termos de média e de forma agregada, né? Mas se eu comparar só, por exemplo, homens, só as pessoas casadas, o que acontece? Né? Se eu pegar só as pessoas com filhos, o que acontece? Análises assim, que você tem muito da literatura internacional e aqui também mostram que, olha, no trabalho do mercado, homens casados trabalham mais do que os solteiros e mulheres casadas trabalham menos do que as solteiras. Para quem tem filho, homens com filhos trabalham mais, um pouco mais, não muda muito, entendeu? Assim, independentemente do grupo demográfico, em termos de trabalho de mercado, sim, desculpa. Homens casados trabalham mais do que solteiros e mulheres casadas trabalham menos. Agora, em afazeres domésticos, não importa a composição, o grupo demográfico, os homens mantêm uma certa estabilidade na jornada de trabalho doméstico. E as mulheres não. As mulheres com filhos trabalham mais do que as mulheres sem filhos, e as mulheres casadas também trabalham mais, né? Então, acho que é um tema bastante interessante. Estou falando só apenas para 2 grupos demográficos, tem questão do grupo raça também, acho que seria também bastante interessante em outros grupos, né? A gente pode ter conclusões diversas do que as obtidas aqui. Questão de efeitos, o que a gente analisou em termos de tendência foi desigualdade na média, né? na jornada média. Mas, se você pegar, por exemplo, só comparar, isso foi um estudo feito lá fora, que mostra a tendência dessa desigualdade de todos os homens com todas as mulheres. Se você fizer uma análise intradomiciliar na família, ou seja, de homens casados e mulheres casadas, você percebe que, para horas dedicadas aos afazeres domésticos, essa desigualdade, em vez de estar diminuindo, tem se ampliado, né? O que pode sugerir alguma questão em relação a papel de gênero, papel de gênero dentro da família, né? Pesquisas de uso do tempo. Como eu falei, o IBGE ele não tem ainda uma pesquisa de uso do tempo, embora tenha se esforçado bastante nos últimos anos para contemplar esse tipo de questão, mas você tem uma vasta... você tem variedades de pesquisas de uso do tempo, tanto para a economia americana quanto vários países da economia europeia, que permitem analisar, como eu estava falando no início, de uma forma mais precisa a atividade de uso do tempo dedicado ao lazer, né? Existem 4 medidas usuais para se definir lazer. A primeira é aquela que há atividades recreativas ou culturais que geram bem-estar direto. E aí você vai ampliando, né? A segunda medida que eu coloquei aqui é o primeiro item, mais atividades que servem como insumos intermediários para gerar alguma atividade de lazer. A terceira, você contempla ainda o cuidado de filhos, que pode ser também prazeroso, ou gerar lazer. E a última foi a que eu utilizei aqui, foi a residual. Num estudo feito para a economia americana, ao longo de 50 anos, focando principalmente na questão de tendência de uso do tempo, e no qual eu me baseei para apresentar essas análises. As tendências, utilizando essas 4 medidas, elas não foram muito diferentes uma da outra, o que me protege um pouco mais ao apresentar essas tendências de lazer aqui para o Brasil, né? Só mencionar também que eu falei, a PNAD não é uma pesquisa de uso do tempo, é uma amostra domiciliar. Ela unificou o IBGE
unificou a PNAD, que é uma pesquisa anual, com a PME, que era uma pesquisa mensal, e uniu as duas pesquisas e transformou na PNAD contínua, que e que refinou um pouco o questionário sobre essa questão de trabalho não remunerado, né? E aí dividiu o trabalho não remunerado em produção para o próprio consumo, construção para o próprio uso, trabalho voluntário, e aí sim abriu a questão dos afazeres domésticos, né, para cuidado de pessoas especificamente e para afazeres. E desagregou, né, em muito mais atividades. Por exemplo, cuidado de pessoas, você tem auxílio em atividades educacionais, cuidados pessoais. Em afazeres domésticos, você adicionou mais tipos de atividades, por exemplo, 4.4, pequenos reparos e manutenção do domicílio. Entre todas essas atividades, né, os primeiros dados divulgados, a margem extensiva, ou seja, se realiza ou não, os homens, obviamente, mas sempre está abaixo, né, a taxa de afazeres é abaixo do que das mulheres. A única que está acima, que proporcionalmente os homens realizam mais trabalho do que as mulheres, é no 4.4, né, fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio automóvel. Bom, é apenas uma curiosidade, assim, PNAD contínua é apenas para atualizar a pesquisa que está sendo feita, e acho que os dados disponíveis remetem ao que? Só 2017. Né? Fechando aqui a minha apresentação, não sei como é que eu estou de tempo, mas assim, o tema aqui do seminário é bastante interessante. Eu fiquei querendo apresentar, por mim eu apresentaria mais outros trabalhos que eu tenho desenvolvido junto com colegas do IPEA. A primeira, que também foi falado um pouco na primeira mesa, questão de oferta de creche, né, se o arranjo formal para cuidado de filhos impacta isso na participação e na jornada de trabalho das mulheres. A gente fez um trabalho que identifica uma relação de que, sim, afeta a existência de oferta causal, né, a oferta de creche gera um impacto positivo na participação da mulher no mercado de trabalho, embora a gente ainda não tenha analisado com relação à jornada de trabalho, tanto no mercado quanto em casa. E o outro trabalho que também eu acho que tem muita associação com o que tem se falado aqui é a questão de efeito da ampliação dos direitos trabalhistas para as domésticas, né, no mercado de trabalho das domésticas. A gente se baseou na PEC das domésticas, utilizando os dados da PNAD, e dividimos as domésticas entre mensalistas e diaristas. A PNAD tinha algum questionário que permitiu a gente dividir essas duas categorias, e a gente identificou que houve um aumento de formalização das mensalistas, né? Não teve impacto em relação às diaristas, mas o mecanismo desse aumento da formalização a gente não consegue identificar se, de fato, as mensalistas informais se transformaram em mensalistas formais ou se mensalistas se mulheres que antes estavam desempregadas e passaram diretamente para ser mensalistas. Bom, era isso que eu tinha a falar para vocês. Obrigada. Primeiro, desculpas por entrar aqui atrasada, mas estava lá fora, eu peguei, acho que bastante da apresentação, muito interessante. Agradeço, Ana Luísa. E eu acho que passo direto a Laura, acho que é bom, para a apresentação dela, depois fazemos algum comentário. Obrigada. Gostaria de agradecer à FGV, ao Banco Mundial, pelo convite. Como já falei com vocês informalmente, é sempre muito bom a gente poder, né, a gente faz um esforço grande para trazer respostas para a sociedade, né, e ter essa oportunidade de divulgar o que a gente pesquisou, o que a gente achou, e também dialogar com pessoas não só da economia como de outras áreas. Realmente é muito legal, né? E eu venho apresentar para vocês os resultados de um esforço de pesquisa para avaliar a efetividade da Lei Maria da Penha, tá?
Então, isso faz parte de um conjunto de esforços meus de entender como melhorar a justiça brasileira e como uma melhor justiça impacta na nossa sociedade, né? Então, primeiro eu trago uma definição rápida, acredito que vocês já conheçam, que é a definição que o Banco Mundial usa, e a definição que a lei usa do que é violência doméstica. A violência doméstica, ela não é só a violência física, né? A violência doméstica, ela também, o conceito de violência doméstica, inclusive o conceito da lei de violência doméstica, inclui violência física, psicológica, patrimonial, enfim, tá? Diversos tipos de abuso que são são efetivados por quem, né? São efetivados por alguém da família ou por alguém dentro do domicílio, tá? Esse é o conceito de violência doméstica. Então, às vezes, a violência doméstica ela é um pouco confundida com o feminicídio, eles guardam relação, mas não são exatamente a mesma coisa, tá? Então, para ser considerado violência doméstica, tem que ter essas características. Bom, a gente vem discutir violência doméstica, não só porque a gente está interessado na questão criminal, né? Lógico, naturalmente. A violência doméstica ela é importante também porque ela está muito relacionada à questão da saúde física e mental da mulher. A gente tem várias evidências do efeito negativo da violência doméstica e também está muito relacionada à questão da capacidade de ação da mulher, né? A violência doméstica ela inibe a capacidade de ação da mulher. No mercado de trabalho, enfim, tá? Bom, os dados de violência doméstica são incríveis, a Paula deve conhecer, né? Cerca de 1/3 das mulheres no mundo declaram já ter vivenciado alguma experiência de violência doméstica, tá? E aí na economia, a gente ainda sabe que, geralmente, esses dados ainda são subnotificados, ainda tem um risco aí desse dado ser abaixo do real, né? Bom, além disso, a gente tem um dado, está inclusive no relatório, que quase 40% dos assassinatos no mundo de mulheres foram cometidos por parceiros, né? Isso é gritante. Então, se a gente quer ver feminicídio, sim, a gente tem que ver violência doméstica, tá? Nos Estados Unidos, essa estatística chega a 58% e no Brasil, 27%. Então, mesmo no Brasil, a gente tem toda uma outra dinâmica de violência, né? 27% dos assassinatos das mulheres são por conta de violência doméstica, tá? Isso são dados de 2013. Bom, vamos lá. Como o estudo mostra, existem vários esforços de tentar amenizar, não é amenizar os efeitos, também amenizar os efeitos, mas desincentivar, aumentar a punição, prevenir violência doméstica. O Brasil aprovou a Lei Maria da Penha em 2006, mas a gente tem, na Costa Rica, foi aprovada uma lei em 96, o Peru, a lei do Peru foi de 93, sofreu uma importante mudança em 97. Então, a Lei Maria da Penha, apesar de ser considerada uma lei muito boa, eu vou discutir um pouquinho da Lei Maria da Penha de maneira rápida, ela foi uma lei até tardia em relação ao movimento mundial, né? Bom, qual é a grande dificuldade de políticas de redução de combate à violência doméstica? É um pouco do que as meninas já trouxeram aqui mais cedo na mesa. A questão é a seguinte, é que geralmente a violência doméstica ela é efetuada por uma pessoa que é muito íntima da vítima, né? Então, a gente tem evidências empíricas de que algumas políticas de combate à violência doméstica, na verdade, geram um efeito contrário. Algumas políticas são muito efetivas, de fato, para reduzir a violência doméstica, mas outras geram um efeito oposto. Por quê? Porque a mulher tem medo de denunciar o seu parceiro, né, de que ele vá à prisão. No Brasil ainda tem todo um estigma da prisão de pessoas que cometem esse tipo de crime. Então, realmente, a gente tem desincentivos à denúncia se a lei fica mais forte. Por isso, não é óbvio, né, o que acontece quando você inicia uma iniciativa, uma política como a Lei Maria da Penha ou qualquer coisa nesse sentido de combate à violência doméstica, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. No Brasil, a Lei da Maria da Penha foi instituída em 2006, em agosto de 2006, tá? E a Lei Maria da Penha é uma lei muito complexa, né? Ela tenta não só
trazer uma punição efetiva para os crimes de violência doméstica, como tenta prevenir, mudando como foi colocado aí normas sociais, crenças, né? Tenta dar assistência à mulher, incentivar a denúncia. É uma lei que tem várias frentes, tá? Por que é importante a gente avaliar a Lei Maria da Penha? Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, se vocês forem no Google e forem procurar sobre a Lei Maria da Penha, vocês vão achar muita coisa dizendo que a Lei Maria da Penha não foi efetiva, tá? E aí, conversando com alguns agentes do sistema penal, as pessoas têm uma visão muito dúbia se a Lei Maria da Penha foi efetiva ou não, tá? Por que as pessoas acham, por que a mídia acha que a Lei Maria da Penha não foi efetiva? A mídia acha que a Lei Maria da Penha não foi efetiva porque os homicídios de mulheres aumentaram depois de 2006. De fato, aumentaram. Vou mostrar o gráfico para vocês. Mesmo se a gente restringir homicídios que ocorreram dentro cuja agressão ocorreu dentro do domicílio, que é a minha métrica de violência doméstica. Então, de fato, isso ocorreu. Né? O ponto é que, como economista, né, enfim, como avaliadores de impacto, o que a gente tem que pensar é o que teria ocorrido na ausência da lei. Esse é o nosso desafio aqui como avaliador de impacto, né? Então, é essa a resposta que eu tento trazer para vocês, tá? Não sozinha, outras pessoas também já fizeram esse esforço de avaliar a Lei Maria da Penha. Mas, então, o que eu faço? Eu tento comparar métricas de violência doméstica de homens e mulheres, tá? Tento, econometricamente, trazer uma análise mais robusta possível e para a gente comparar, tudo bem, se a gente tem mecanismos que afetam a violência doméstica contra os homens, que são mecanismos análogos aos que afetam a violência doméstica contra as mulheres, como disponibilidade de armas, consumo de álcool, esse tipo de coisa, então eu vou mostrar para vocês que dá para comparar violência doméstica contra homens e mulheres, e daí a gente comparando, usando os homens como ponto de referência, a gente consegue ver o que teria ocorrido com a violência doméstica contra as mulheres na ausência da lei. Tá? E aí, só para adiantar, porque a gente acha um impacto muito grande da Lei Maria da Penha sobre violência doméstica. Tá? Apesar da taxa de mortalidade de mulheres ter aumentado depois da lei. Tudo bem? Bom, mas eu vou explicar então para vocês um pouquinho mais. Só um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, nosso tempo é muito curto, quem conhece mais a lei pode até ficar um pouco frustrado com a minha apresentação, mas vou tentar resumir ao máximo um pouquinho da Lei Maria da Penha. Tá? Foi instituída em 2006, ela não só tem a função de prevenir, de punir a violência doméstica, porque antes a violência doméstica, ela era, a maioria dos casos, que não eram tentativa de homicídio efetivo, o homicídio, eles entravam na Lei 9.099, que era uma lei que enquadra agressões leves, tá? Lesões corporais leves. E aí, conversando com pessoas do sistema penal, olhando as estatísticas, a gente vê que cerca de 90% dos casos de violência doméstica que eram julgados por essa lei, pela Lei 9.099, eram fechados, tá? Eles nem sequer eram encerrados, tudo bem? Então, realmente existia uma impunidade muito grande em relação à violência doméstica antes da introdução da Lei Maria da Penha. Tá? Já tive a oportunidade de conversar com delegadas de mulher, delegadas da Delegacia de Mulher, e, de fato, elas colocaram para mim que foi uma capacidade de ação muito grande que a Lei Maria da Penha trouxe. Tá? Mas não foi só isso. A Lei Maria da Penha não trouxe só uma capacidade de punir os atos de violência doméstica. Tá? A Lei Maria da Penha introduziu também, de maneira muito importante, as medidas protetivas. Então, a ideia é que a mulher, ao ir à delegacia, ao apresentar uma denúncia, ela poderia estar sujeita, né? Ela poderia receber um auxílio, tá? Um auxílio para ficar na casa-abrigo, um auxílio financeiro para sair de casa. Tem as medidas que restringem o contato físico com o agressor, isso é muito importante para garantir a denúncia, né? Porque quem vivencia a questão da violência doméstica coloca que o ponto crítico é o momento que a mulher decide denunciar, é o momento mais delicado, de maior risco à mulher, então essa separação de corpos é muito importante. A Lei Maria da Penha, ela prevê a criação de varas especiais para julgar os casos de violência doméstica. Tá? A gente vai ver que não foram criadas muitas varas, mas ela prevê.
A Delegacia de Mulheres já existia antes da Lei Maria da Penha, mas a Lei Maria da Penha vem com esse objetivo de incentivar a criação de delegacias, incentivou marginalmente. A Lei Maria da Penha prevê outras instituições, outras intervenções para auxiliar as mulheres em risco. Tá? Também tem auxílio aos homens, não é só uma questão punitiva. Tá? Aumentou, né, naturalmente, a punição, nos casos de violência doméstica, se tornou mais severa. Então, não só aumentou a probabilidade de punição, como a severidade da punição. E, bom, vamos em frente. Tá, tudo bem, ainda tem uma questão importante. A Lei Maria da Penha, ela tem todo um papel de mudar as crenças, as normas sociais, né? Então, na lei está previsto o incentivo a campanhas, a mudanças da forma como se pensar a violência doméstica, né? E isso foi muito retratado em novelas. Vira e mexe, quando eu faço essa apresentação, alguém pega e fala, tem muitas novelas, que olha a Lei Maria da Penha, o povo traz isso, né? Então, de fato, as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, as pesquisas mostram que as pessoas conhecem, sabem que ela existe, e isso traz uma mudança, né? Bom, beleza. A Lei Maria da Penha, a gente, só para trazer uma previsão, ela não vai só afetar a violência doméstica prendendo aquelas pessoas que foram denunciadas por violência doméstica. Tá? A Lei Maria da Penha, só pelo fato das pessoas saberem que tem uma lei, saberem que a punição é mais forte, que a probabilidade de punição é maior, a lei ela pode agir coibindo o ato violento. Tá? Então, a gente também não só está pensando que a lei ela aumenta o número de prisões e, por isso, reduz a incidência de violência doméstica, mas a gente pensa que só do fato de haver uma lei, a mulher tem um maior poder de barganha, tem uma maior proteção, maior força no diálogo dentro de casa e, ao mesmo tempo, o homem ele pode ficar mais reticente de agir. Tá? Além disso, a lei também vem mudando normas sociais, crenças, como eu já falei, que é um objetivo da lei. Tá? Então, isso também pode ser um mecanismo pelo qual a lei ajudou na redução da violência doméstica. Tudo bem? Bom, só para vocês saberem um pouquinho, eu estou olhando dados de 2001 a 2005 por gênero e por município. Tá? Então, eu olho o que aconteceu com as mulheres e com os homens de cada município ao longo desse ano, ao longo desse período. Tudo bem? A minha métrica de violência doméstica é muito difícil estudar a violência doméstica. Violência já é muito difícil estudar, violência doméstica talvez mais ainda, pela falta de uma métrica de medidas apropriadas. Né? Aí eu uso como minha métrica o número de a taxa de homicídios que ocorreram, homicídios cuja agressão ocorreu no domicílio. Tá? Então, eu consigo identificar pelos microdados do DataSUS onde a agressão que motivou o homicídio ocorreu. Tá? Então, pode ser que o falecimento tenha ocorrido no hospital, mas eu sei que a agressão ocorreu em casa. Tudo bem? Então, essa é a minha métrica, que eu vou chamar de homicídios domésticos, só para simplificar. Tá? Então, a minha métrica é taxa de homicídios domésticos por 100 mil habitantes. Tá? Depois eu posso discutir a questão de uso de outras métricas, é super complicado, porque as outras métricas, a morte o homicídio bem ou mal, ele é menos subnotificado do que outras métricas de violência, né? E as próprias métricas, denúncias, BOs, eles respondem a mudanças legais, são mais endógenos. Tá? Então, bom, por isso eu uso essa métrica, tá bom? Além disso, eu uso dados do censo, uso dados da RAIS para entender a dinâmica de participação da mulher no mercado de trabalho formal, uso dados do CAD único, vejo pela Munic 2009 a existência de delegacias de mulheres em cada município, e vejo por um dado que eu tive acesso pelo CNJ, chamado Justiça Aberta, a existência de varas especiais em 2009 nos municípios, nas comarcas. Tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou fazer um recorte nos dados. Tá? Qual é esse recorte? Dos nossos 5.507 municípios que a gente tinha em 2000, 9.230 tinham menos de 100 mil habitantes e 277 tinham 100 mil habitantes ou mais. Tá? Os municípios com menos de 100 mil habitantes têm quase 50% da população brasileira. E eu vou focar neles.
tá? Nos municípios com menos de 100 mil habitantes, que são cerca de 95% dos nossos municípios e onde habitam quase 50% da nossa população. Por quê? Porque a dinâmica da violência nos municípios médios e grandes ela é mais complexa. Tá? Então, no artigo eu trago os resultados para municípios médios e grandes também. Mas aí a gente tem um resultado menos confiável, tudo bem? Porque os mercados legais são muito maiores, a questão da violência por tráfico de drogas é muito maior, e aí aquela dúvida em relação em que medida taxa de homicídios domésticos de homens e mulheres são comparáveis, ela é muito maior nos municípios grandes do que nos municípios pequenos. Tá? Esses resultados estão lá no artigo, no work paper, no working paper, mas eu não é meu foco, tá? Simplesmente por uma questão de método, eu acho menos crível, tá bom? Bom, mas aí também a gente quebrar um pouquinho dos paradigmas, né, e pensar na questão, a gente está falando da lei, das heterogeneidades, do efeito da lei, e pensar que a gente, olhando para os municípios com menos de 100 mil habitantes, a gente está olhando para 50% da população brasileira. Né? Então, a percepção também que a gente tem da Lei Maria da Penha, olhando para Rio, São Paulo e regiões metropolitanas, é uma percepção parcial. E, normalmente, a gente fica só com essa percepção. Né? Bom, vamos lá. Vou passar muito rápido pela econometria, tá? Eu faço um DIF, comparando homens e mulheres, tudo bem? Não vou entrar em detalhes, tá? A apresentação acho que vai ficar disponível, então quem quiser ter mais detalhes pode vir. Tá bom? E aí, basicamente, o que eu tento fazer? Eu tento mostrar que a taxa de homicídios de homens e mulheres eram comparáveis antes da Lei Maria da Penha, se movimentavam mais ou menos da mesma forma, variavam da mesma forma. Tá? Então, eu tento mostrar que taxa de homicídios domésticos de homens e mulheres são comparáveis, em alguma medida, eram comparáveis antes da Lei Maria da Penha, em alguma medida, e tento absorver todos os outros efeitos, todas as outras características dos municípios que podem vir a afetar esse movimento de violência doméstica. É isso que eu tento fazer nessa especificação, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma especificação um pouquinho diferente, vou mostrar os resultados para você. Primeiro, taxa de homicídios domésticos, tá? A linha inteira é a taxa de homicídios domésticos masculina, a linha fracionada, a taxa de homicídios domésticos feminino, tá? À esquerda, eu tenho as ordenadas relativas à taxa masculina, à direita, as ordenadas relativas à taxa feminina. Bom, aí só para a gente ter uma noção, ter um referencial, em 2006, quando a lei foi promulgada, a taxa de homicídios domésticos masculina estava ali em torno de 4,3, entre 4,3 e 4,5, está vendo ali na linha, e a taxa feminina estava em torno de 1,25, 1,2, tudo bem? Então, aí, mesmo, isso aí para o Brasil inteiro, né? Então, a taxa de homicídios masculina doméstica, né, essa minha métrica, ainda era bem maior para homens do que para mulheres. Quando a gente pega homicídios no total, aí a diferença é gritante entre homens e mulheres, né? E aí a gente mostra a dinâmica, tá vendo? Basicamente, aí é só uma evolução da série mesmo, mas a gente consegue ver que a taxa masculina ela permaneceu crescendo, enquanto a taxa feminina parece que ali de 2010 para frente parou um pouquinho de crescer. Mas a gente vai ver isso de maneira mais acurada nos dados. Tá. Então, aqui eu trago o resultado principal do artigo, tá? Que é o efeito da Lei Maria da Penha sobre taxa de homicídios domésticos. O que é cada bolinha ali? Cada bolinha é a comparação da variação diferencial na taxa de homicídios entre homens e mulheres, tá? Em relação a 2000. Então, eu mostro que antes de 2006, a taxa de homicídios domésticos de homens e mulheres se comportava mais ou menos da mesma forma, não variava de maneira significativamente diferente. Tá? E aí eu mostro que, a partir de 2006, a gente vai vendo uma redução progressiva na taxa de homicídios domésticos femininos em relação à taxa de homicídios domésticos masculinos. Isso quer dizer o quê? Um impacto. Então, a bolinha ali, na verdade, está trazendo para a gente uma estimativa do impacto da Lei Maria da Penha sobre a taxa de homicídios domésticos. Naturalmente, o impacto antes de 2006 é um teste que a gente faz, né, que a gente chama de teste de tendências paralelas. Antes de 2006, a taxa
a diferença, o efeito da lei é zero, como esperado, né? Se não fosse, aí a gente poderia desconfiar da nossa estratégia empírica. E depois de 2006, a gente vê um efeito progressivo da lei, principalmente depois ali de 2009. Tá? Vendo um resultado agregado, a gente estima uma redução em torno de 70% da taxa de homicídios domésticos de mulheres. Tá? É uma redução muito importante, muito significativa. E aí, bom, outros esforços meus da literatura de ver o efeito da justiça sobre homicídio, sobre violência, crimes violentos, a gente vê que realmente o efeito da justiça sobre crimes violentos, tem pouquíssimos trabalhos nessa área, mas realmente tem se mostrado muito forte, muito importante. Tá? Então, a Lei Maria da Penha aqui, a magnitude desse efeito vem confirmando essa tendência de que, sim, mudanças legais, um aprimoramento da justiça é capaz de reduzir de maneira muito significativa violência. Tá? Então, a gente traz aí são diferentes estimativas, né, de em torno de 70%, um impacto de em torno de 70% da Lei Maria da Penha sobre violência doméstica. Tá? Bom, aí há vários questionamentos que eu recebi. Um deles foi que teve o Estatuto do Desarmamento de 2004, isso pode ser um efeito heterogêneo da menor circulação de armas sobre mulheres em relação a homens. E aí a gente vê que, tanto pegando mortes cuja agressão ocorreu com arma ou arma de fogo, ou mortes cuja agressão ocorreu sem arma de fogo, a gente observa um efeito significativo da Lei Maria da Penha. Tá? Então, esse efeito que a gente vê da Lei Maria da Penha não veio só da redução de mortes por arma de fogo. Tá? Veio também por mortes por outras formas de agressão. Tudo bem? E aí, outra coisa que a gente observa, às vezes, na literatura de crime é o seguinte: uma lei veio punindo mais severamente um tipo de crime, outro tipo de crime vem e aumenta. Né? Então, há uma manipulação da notificação do crime. Tá? A gente não observa isso. Nesse caso, a gente esperaria o quê? Que houvesse um aumento na notificação de mortes cuja agressão teve intenção indeterminada, que aí não seria o homicídio. Né? E a gente não vê, nessa terceira coluna, a gente não vê nenhuma variação significativa dessa medida. Tá? Além disso, só para mostrar que um efeitozinho, um resultado placebo, tá? A gente mostra que também a gente não teve variações nas mortes por acidentais, tá? Então, a gente não vê uma variação entre homens e mulheres depois de 2006 nesse tipo de variação, nesse tipo de morte, tá? Por causas acidentais. Então, isso só para mostrar um pouquinho da robustez dos resultados, tudo bem? Bom, e aí eu mostrei para vocês que a gente observa um efeito progressivo da Lei Maria da Penha, né? Uma redução ao longo dos anos, gradual, da morte de mulheres por violência doméstica. E isso é condizente com a evolução dos mecanismos que a lei prevê. Está vendo? O primeiro gráfico ali é muito forte, ele mostra a evolução do número de denúncias pelo DISC 180. Tá? E foi muito impressionante a evolução de 2006 a 2016 do número de denúncias. E, naturalmente, se você quer punir um crime, ou quer mostrar que esse crime ele é efetivamente punido, tudo começa pela denúncia, né? Então, é muito importante esse resultado é condizente com a progressividade do efeito da Lei Maria da Penha que a gente vê, tá bom? Da mesma forma, no segundo gráficozinho aqui, a gente tem o número de homens que foram presos enquadrados na Lei Maria da Penha. E também tem uma evolução muito grande de 2008 até 2014. Os anos que não tem dados é porque realmente os dados não estão disponíveis. Tá? Por outro lado, a gente não observa uma evolução tão grande no número de delegacias de mulheres e no número de varas especiais contra a violência doméstica. Tá? Então, esses instrumentos eles não tiveram um aumento tão grande. Tá joia? Bom, vamos lá. Um resultado muito legal e muito bem delineado é que a gente vê que a Lei Maria da Penha ela foi mais efetiva para mulheres com menor nível educacional. Tá? E isso é um desafio. A gente não sabe, em primeiro momento, como que essa lei... A gente não sabe nem se essa lei vai ser efetiva. Quanto mais se a lei... Quem a lei vai proteger? São as pessoas mais instruídas, menos instruídas? Porque a violência doméstica ela está
espraiada na nossa sociedade, né? E aí a gente vê que a Lei Maria da Penha ela foi mais efetiva para reduzir a criminalidade, a violência doméstica contra mulheres sem ensino fundamental, tá? À esquerda eu tenho o gráfico do efeito da Lei Maria da Penha para mulheres sem ensino fundamental e à direita para mulheres com ensino fundamental. E esses dados vêm dos microdados do DataSUS, tá? Para mulheres sem ensino fundamental, a gente estima, comparando mulheres sem ensino fundamental com homens, com a dinâmica da violência para homens sem ensino fundamental, a gente acha um efeito de 70%. Então, a gente acha que a Lei Maria da Penha reduziu em cerca de 70% a violência doméstica contra essas mulheres, tá? Quando a gente olha para mulheres com ensino fundamental, a gente acha um efeito em torno de 27%. Também é um efeito grande, também é um efeito importante, mas é muito interessante a gente ver que a Lei Maria da Penha teve essa capacidade, né, de reduzir, de proteger as mulheres mais vulneráveis. Mais vulneráveis aí de acordo com toda uma visão de poder de barganha dentro de casa, né? Então, também o mais vulneráveis traz todo um conceito por trás. Mas, bom, vamos seguir. E aí, infelizmente, eu gostaria de ter mais informações das mulheres, mas os microdados do DataSUS não trazem muitas informações das mulheres. Então, para a gente continuar vendo quem foram as mais afetadas, a gente faz um recorte pelas características dos municípios, né? As mulheres mais afetadas estavam onde? E aí, bom, aí eu faço um efeito heterogêneo, então, da Lei Maria da Penha, comparando mulheres que moravam em municípios que tinham baixa proporção de mulheres trabalhando, comparando com mulheres que moravam em municípios que tinham alta proporção de mulheres trabalhando, tá? Mulheres com 18 anos ou mais. E aí a gente vê que o efeito da Lei Maria da Penha foi mais forte em municípios cujas mulheres trabalhavam em menor proporção. Tá? Aí não estou falando que foi mais forte para essas mulheres, mas nestes municípios, nessas localidades, que trazem uma série de características, não só a questão do mercado de trabalho, como tem a questão cultural, enfim, tá? Que infelizmente eu não consigo analisar a partir dos dados. Mas a gente sabe que tem toda uma dinâmica de mercado de trabalho, de papel da mulher nessas localidades. Bom, da mesma forma, a gente vê que a Lei Maria da Penha foi mais efetiva em reduzir a mortalidade doméstica em localidades cujas mulheres recebiam um salário menor. Tá? Da mesma forma, tudo isso está de acordo com a visão da violência doméstica da visão de barganha intradomiciliar, né? Quanto maior o poder de barganha da mulher, menor a violência doméstica. Tá? Então, a gente está vendo que nos lugares em que, de acordo com essa visão, a mulher tinha menor poder de barganha, foi os lugares que a Lei Maria da Penha conseguiu ser mais efetiva. Tá? Por outro lado, quando a gente começa a olhar a heterogeneidade por cor, a gente vê que nos locais em que as pessoas se autodeclaravam com maior frequência negros ou pardos, a Lei Maria da Penha foi mais efetiva. Tá? Então, a Lei Maria da Penha foi mais efetiva, conseguiu reduzir de maneira mais significativa a violência doméstica em localidades em que as mulheres trabalhavam menos, em que as mulheres recebiam menores salários e localidades que tinham maior proporção de negros e pardos. Tá? E aí a gente estima efeitos bem altos aí também. Tá bom? Então, basicamente, é importante trazer agora que a Lei Maria da Penha foi, sim, efetiva para reduzir a mortalidade a incidência de violência doméstica, né? Apesar da mortalidade de mulheres ter aumentado, a taxa de homicídio de mulheres ter aumentado, a gente tem sempre que pensar qual seria a dinâmica da mortalidade de mulheres caso não houvesse a Lei Maria da Penha. E aí esse exercício que a gente faz aí com muito cuidado traz que a dinâmica, a gente teria um aumento muito maior da taxa de mortalidade por violência doméstica, não fosse a Lei Maria da Penha. Tudo bem? Então, a gente encontra um impacto importante na Lei Maria da Penha, e muito interessante, a gente acha que a Lei Maria da Penha foi mais efetiva para proteger as mulheres mais normalmente consideradas, pela teoria da barganha intradomiciliar, consideradas mais vulneráveis, tá? Que são as mulheres que têm menor nível educacional e que estavam em localidades cujas mulheres também eram mais vulneráveis. Tudo bem? Isso
basicamente, a gente não consegue olhar muito a efetividade dos mecanismos da Lei Maria da Penha, dissecar, entender por que a Lei Maria da Penha foi efetiva, dado que foi um conjunto de medidas, né? Mas pela evolução do efeito ao longo do tempo, parece que esse tipo de medida ele depende da progressiva instituição progressiva criação, né, dos órgãos de proteção à mulher, progressiva confiança na lei, né, progressiva mudança na percepção das pessoas, tá? Isso aí é um resultado que a gente acha, mesmo olhando a literatura de efeito de lei. Muitas vezes a gente, quando vai ver efeito de leis, a gente vê que o resultado é realmente progressivo, não é imediato. Tá? Mas, bom, agradeço, então, a atenção, agradeço o convite. Laura, muito obrigada. Eu acho que podemos depois, com certeza, debater. Eu sempre acho muito interessante ver estudos que consigam, de alguma forma, avaliar o impacto da legislação, para mostrar como é que a gente pode avançar, quais são políticas e leis que têm maior efetividade. Mas vou passar agora para a Valéria, para a apresentação dela, e depois abrimos para perguntas e debates. Bom, obrigada. Queria agradecer o convite, estar participando dessa mesa, desse debate tão interessante e relevante, acho que para a sociedade. Eu vou apresentar um artigo que foi feito em coautoria com 2 alunos meus, a Karen, que fez a dissertação de mestrado dela sobre o tema, e o André, que é um aluno de doutorado lá do Instituto de Economia, né? Então, fizemos esse artigo em conjunto, que se chama Normas Sociais e Participação da Mulher no Mercado de Trabalho. Aí foi muito interessante começar com com a Ana Luísa e com a Laura, porque elas já dão um pouco uma ideia da importância desse tema das normas sociais, tanto pela divisão do tempo do trabalho entre homens e mulheres, quanto a questão do avanço da lei, né, que teve foi só recentemente que a violência doméstica foi tida realmente como um crime, né, que tem penalidades, como outra qualquer. Então, acho que isso ajudou bastante para a motivação do artigo. Tá? Então, eu vou tratar mais da questão econômica, trazendo o papel das normas sociais, né? E nesse âmbito da economia, a gente vê um avanço significativo do papel da mulher no mercado de trabalho, né? Houve um aumento da participação da mulher no mercado de trabalho e uma diminuição do diferencial de salários entre homens e mulheres, né? Porém, o que a gente também constata nas tendências ao longo do tempo é que essa melhora parou, né? Então, a gente tem digamos assim, uma estagnação da diferença, porque houve um avanço, né, da participação da mulher e da diminuição do diferencial de salário, só que eles continuam, né? Há uma diferença tanto da participação da mulher no mercado de trabalho quanto dos salários. E essa diferença parou de diminuir, tá? E ficou estagnada. A partir dos anos 2000, a gente observa uma estagnação dessa diferença, tanto da participação quanto do diferencial de salário entre homens e mulheres. E tem uma literatura, né, que isso, assim, quando a gente pega diferencial de salários, mesmo controlado por características produtivas dos homens e das mulheres, e levando em consideração que agora as mulheres têm uma escolaridade média maior que a dos homens. Tá? Então, essa constatação, né, da persistência e da estagnação das diferenças salariais e de participação na força de trabalho, ela tem recebido uma atenção da literatura internacional,
né? E vou destacar aqui duas explicações de autores da literatura. Primeiro, da Cláudia Goldin, né, que coloca que essas diferenças são explicadas pelas ocupações que as mulheres escolhem, digamos assim, no mercado de trabalho, que são diferentes dos homens, tá? E aí as mulheres acabam indo para ocupações que remuneram relativamente menos, né? E a questão que fica na literatura, a mulher estuda mais, tem uma escolaridade maior e ela escolhe ocupações que remuneram menos. Por que isso acontece, né? E esses autores, eles concluem, na verdade, o estudo da Cláudia Goldin, né, que tem vários artigos publicados sobre o tema, conclui com a ideia de que essa diferença é basicamente explicada pela sobre-remuneração, tá, de horas, de ocupações, né, de profissões que exigem longas jornadas de trabalho, tá, e uma disponibilidade de tempo, tá, para qualquer momento. Tá? Então, para horas muito particulares. Você tem que estar disponível às 7 da manhã, às 9 da noite, a hora que for para uma reunião. Tá? Então, eles colocam que isso acaba diferenciando os salários, e como a mulher tem outros papéis, fica mais difícil para ela ocupar esse tipo de profissão ou de trabalho, tá, no mundo do trabalho. Tá? Então, essa é uma das explicações. A outra explicação vem a partir das normas sociais, tá? Que, na verdade, a mulher, como ela tem outras atividades, ela tem mais responsabilidade com outras atividades, tá? Cuidado dos filhos, cuidado do idoso, cuidado da casa, né? Então, ela acaba tendo um papel social diferente do homem, e isso vai afetar no comportamento do mercado de trabalho, tá? Da participação dela e na remuneração que ela vai ter no mercado de trabalho. Tá? Eu vou explorar essa explicação, tá, que foi baseada nos autores do Akerlof e Cranton, que colocaram a teoria de identidade, a questão da identidade na teoria econômica, tá? Que são grupos que se identificam com algumas prescrições sociais, tá? E aí se comportam de acordo com essas prescrições. Como as mulheres, é esperado, né, que as mulheres tenham um papel social mais dedicado à família, à casa, tá? Ela acaba tendo um papel diferente do homem, e isso vai, deixa eu passar aqui, influenciar na participação dela e na remuneração dela. Tá? Então, a gente vai pegar essa teoria da identidade. Deixa eu ver se eu consigo explicar muito rapidamente, para não... É o seguinte, na função de utilidade, tá, está não somente o bem-estar individual, tá, mas o quanto que está dentro de um grupo social, tá, influencia no bem-estar da pessoa. Tá? Então, se a sociedade espera que a mulher tenha todos esses papéis, fugir dessa norma acaba gerando uma diminuição da utilidade. Tá? O exemplo mais clássico de mercado de trabalho são aquelas ocupações que são tipicamente masculinas, que a mulher entra e aí ela sofre um pouco porque ela está meio deslocada naquele ambiente de trabalho, e o homem também ele acaba ficando um pouco privado de algumas conversas, de alguns códigos, né, que são mais comuns nesse tipo de ocupação. E aí também gera essa externalidade negativa e que diminui a utilidade. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui é de uma função de utilidade que tem não só a definição de que gera um bem-estar para a pessoa, mas também o grupo social que a pessoa está inserida. Tá? Isso vai afetar a utilidade dela. Ela sair dessa norma tem um custo. Tá? E aí a gente vai olhar, né,
o impacto dessa norma social, vou dizer qual que a gente usou, tá, sobre o mercado de trabalho. Tá? Como é que a gente, né, tem que convencer que existe essa norma? A Ana Luísa aqui já fez um trabalho para mim, né, de colocar as diferenças que tem da distribuição de horas, tá, até de lazer, né, entre homens e mulheres. Tá? Então, grosso modo, né, você colocou bem detalhado, a gente tem que para as mulheres as atividades domésticas representam 20 horas em média, tá? E para os homens a metade. A Ana Luísa mostrou que é até menor, 6 horas, né, agora. Tá? E essa diferença, o que chama a atenção, pelo menos a mim, quando comecei a estudar esse tema, é que quando a mulher é casada, né, ou quando a gente considera os casais, essa diferença de horas dedicadas aos trabalhos domésticos se amplia. Tá? Então, na hora que ela se casa, ela inclui esse custo de trabalhar mais, né, em casa, ou um acordo, né, esperado, de trabalhar mais com afazeres domésticos. Tá? E eles pegam exatamente essa questão das diferenças, né? Porque aí a gente está colocando um papel maior do homem de sair para o mercado de trabalho e prover o lar, e da mulher com outras responsabilidades que não levar um salário, né, para o domicílio, e sim com outros cuidados da família, da casa. Tá? Teve uma pesquisa, essa World Value Survey, né, que também ressalta esse aspecto das normas sociais, que coloca que no Brasil, se a gente pegar 50%, mais ou menos é isso, 50% discordam de que se a mulher ganha mais do que o homem, isso vai causar problema. Tá? Os outros 50%, 33% concordam que isso vai gerar problema se a mulher ganha mais que o homem no mercado de trabalho, tá? A esposa ganha mais que o marido no mercado de trabalho, e os outros ficaram em dúvida. Tá? Não sei se gera problema ou não. Então, a gente tem aí 50% da população brasileira que acha que tem uma questão, no mínimo, de que se o homem ganhar mais que a mulher, isso pode gerar algum problema. Desculpa, se a mulher ganhar mais que o homem, pode gerar algum problema. Tá? Então, a gente pegou exatamente essa norma social, né, que está ligada ao fato de ser esperado que o homem vá para o mercado de trabalho e seja o provedor do lar e, portanto, tenha um salário maior do que a mulher, para verificar se isso tem algum impacto sobre o mercado de trabalho. Tá? E a gente pegou como referência, né, replicamos um estudo da Mariane Bertrand e outros, tá, que estimaram esse impacto para os Estados Unidos, tá, a partir do censo. Então, a primeira coisa que eles fazem é se realmente essa norma é verificada empiricamente. Tá? Como é que eles fazem isso? A partir de um cálculo de renda relativa, considerando os casais. Pega a participação da renda da esposa em relação à renda do casal. Tá? Qual é a frequência de casamentos em que, por exemplo, as mulheres ganham mais do que os maridos? Tá? E aí o que ela verifica, eles, né, esses autores verificam, é que quando a mulher ganha mais, quanto o marido ganha mais do que a mulher, a frequência de casamentos ela é muito mais elevada. Aí tem um pico quando ganham parecido, né? E depois, quando a mulher passa a ganhar mais que o homem, a frequência cai muito, muito mesmo. Tá? Tem uma descontinuidade quando a mulher ganha mais do que o homem. Tá? E aí depois eles fizeram estudos sobre essa norma social de que o homem deve ganhar mais do que a mulher, sobre a formação de casamentos, a formação de casamentos e divórcio, e a participação da mulher no mercado de trabalho e sobre salário. Tá? Aí tem uma metodologia, eu vou passar depois um pouco mais para frente aos resultados, tá?
eles colocam que quanto maior a probabilidade da mulher ganhar mais que o marido, menor a formação de casamentos, tá? E maior o número de divórcios. Tá? Quanto maior a probabilidade da mulher ganhar mais que o marido, menor a probabilidade dela participar do mercado de trabalho e maior a probabilidade dela ganhar um salário menor do que o potencial. Tá? Esse estudo foi replicado para a Alemanha, por esses primeiros autores aí, e para a Suécia. Na Alemanha, tem uma descontinuidade também naquela renda relativa, tá? Mas não tem impacto da norma sobre o mercado de trabalho. Na Suécia, não tem nem a descontinuidade. Tá? Então, a questão de normas sociais na Suécia não é a mesma. E a gente pensou, vamos ver o que acontece no Brasil? Eu não conheço estudo sobre identidade que na América Latina, no Brasil, e aí a gente vai replicar, né, considerando ainda uma questão do mercado de trabalho brasileiro, que é a informalidade. Será que tem algum ajuste também via informalidade? Tá? Porque é um trabalho mais flexível e é uma característica dos países em desenvolvimento ter uma alta taxa de informalidade. Né? Então, a gente vai analisar também sobre a informalidade. Tá? Os resultados, eu vou mostrar alguns dados, mas adiantando aqui, os resultados principais são que tem uma relação negativa entre participação da mulher no mercado de trabalho e a probabilidade dela ganhar mais do que o marido, assim como nos Estados Unidos. Tá? Também tem ajustes nas margens intensiva, né, de trabalhar menos horas no mercado de trabalho, tá? E um maior diferencial entre o salário potencial e o salário efetivo. Tá? E, por fim, também um ajuste via informalidade, que foi uma questão lá quando eu apresentei no seminário do IPEA. Não, mas como é que aumenta, né? Ela tem a chance de ganhar mais que o marido e aumenta a probabilidade dela ir para o informal, né? Mas a gente fez um monte de teste e realmente é o que se verifica. Você pode passar para outra apresentação, por favor? Então, aqui eu vou colocar mais rapidamente os resultados, né? A motivação já passamos. Então, esse é o gráfico da renda relativa, que eu comentei com vocês. Tá? Meio é quando a mulher ganha a mesma coisa que o marido. Tá? Então, a frequência antes do meio é quando o marido ganha mais do que a esposa. Então, vocês podem ver que tem uma quebra importante. Tá? Visualmente já dá para ver. Né? Tem uma frequência de casamentos muito maior quando a mulher ganha menos do que o marido. Tá? E isso, a gente ficou, não... Pode ser que tenha aumentado muito ao longo do tempo, né? Seja uma questão do censo. E olha só, quando a gente pega censo 91, 2000, 2010, não muda muito. Tá? Então, porque a questão das normas sociais, quando explicam desigualdade de gênero, são questões que mudam lentamente, né? Tá ligado a normas sociais, a padrões, a papel diferente da mulher, do homem na sociedade. Tá? E aí a gente verificou que isso não mudou muito ao longo do tempo. Tá? Um dado para vocês, quando a gente pega a total de casais, né, aqui a gente só está considerando casais, 22% a esposa ganha mais do que o homem. Tá? A gente, nossa, e a evolução ela não é muito, é tipo 18% para 22% entre 91 e 2010. Tá? Bom, como é que a gente fez aquela relação entre a probabilidade da mulher ganhar mais do que o marido e o impacto sobre a participação no mercado de trabalho? A gente teve que criar como se fosse um mercado de casamentos, tá?
para extrair duas pessoas aleatoriamente e ver como que qual a probabilidade de duas pessoas nesse mercado de casamentos a mulher ganhar mais do que do homem. Tá? Aí, se vocês quiserem, a gente pode conversar depois sobre a técnica, a metodologia, a econometria usada para fazer isso. Eu acho que eu não vou ter tempo aqui de apresentar. Tá? Mas a ideia é essa, tá? Ver a probabilidade da mulher ganhar mais que o homem, controlado por uma série de características da mulher, tá? E do mercado de casamento. O mercado de casamento, a gente pegou uma literatura que as pessoas se casam com mais ou menos na faixa etária, né, a maior parte, né, na mesma região, mesma faixa etária, escolaridade parecida, né, e aí criamos um mercado de casamentos para tirar aleatoriamente um homem e uma mulher e ver qual a probabilidade da mulher ganhar mais que o homem nesse casamento, nesse mercado de casamento. Tá? E aí os resultados são esses que eu estou mostrando agora. Deixa eu ver se eu consigo. Onde que é a luzinha? Bom, não estou conseguindo aqui. O primeiro é a renda. Tem dois atuais, a renda hora e a renda mensal. Tá? O primeiro é a renda hora e o segundo é a renda mensal. E o que a gente está vendo ali? O impacto da probabilidade da mulher ganhar mais que o homem sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. Ah, não, isso daqui é sobre a taxa de casamento, desculpa. Tá? Sobre a taxa de casamento. Então, quanto maior a probabilidade da mulher ganhar mais que o homem, menor a taxa de casamento. Tá? Isso foi, tirando esses primeiros sem controle, tá? Sem controle algum, e a gente teve um resultado negativo para renda mensal, para renda hora, para renda de todos os trabalhos, e para uma renda predita de acordo com as características das pessoas. Tá? Agora então essa foi a parte do mercado de casamentos, né, sobre a taxa de casamento. Infelizmente, com o censo não dá para fazer com o divórcio, tá? Não tem essa informação. Aí a gente passou para análise do impacto no mercado de trabalho, tá? E criamos agora, naquele era o mercado de casamentos para uma faixa etária de 20 a 35 anos, que era a formação de casamentos, né? Agora a gente considera uma população maior, de 18 a 65 anos, em que a mulher pode estar ocupada ou não, mas o homem está ocupado. Tá? Então, os maridos estão ocupados com uma remuneração para a gente poder ver o impacto dessa probabilidade da mulher ganhar mais que o homem sobre a participação dela, tá? No mercado de trabalho. Então, a metodologia está aqui. A gente construiu uns DCIs de renda. Tá? Na verdade, a gente construiu 20 de renda. Tá? Para ver para cada grupo demográfico da mulher, tá? Que foi construído, esse grupo demográfico foi construído com as mesmas variáveis no mercado de casamento, só que agora a gente está com 18 a 65 anos. Tá? E aí a gente calcula a probabilidade, tá, da mulher nesse grupo demográfico, tá, ganhar mais do que o homem. Tá? Então, se a mulher, em média, em 20 grupos demográficos, ganha mais do que o homem, em 10 grupos demográficos, dos 20 grupos demográficos ganha mais do que o homem, ela tem uma probabilidade de 50% de ganhar mais do que o homem. Tá? E aí a gente calculou o impacto dessa probabilidade sobre a participação da mulher no mercado de trabalho. E o resultado está aqui. Ou seja, os coeficientes são negativos. Quanto maior a probabilidade da mulher ganhar mais do que o homem, né? A mulher ganha mais do que seu marido, são casais, tá?
menor a probabilidade dela participar no mercado de trabalho. Tá? A gente fez isso considerando os 3 censos juntos, adicionando controles e por censo separado, e deu sempre negativo. Aqui eu vou passar porque aqui é em relação à renda potencial dela, tá? Quanto maior a probabilidade dela ganhar mais do que o marido, tá? Maior a diferença entre a renda dela e a renda potencial, tá? É negativo porque o diferencial de salário em relação ao homem é negativo, então esse coeficiente acaba dando negativo, tá? Mas a interpretação é essa. E o impacto sobre informalidade, tá? Ou seja, sobre a participação dela no mercado de trabalho numa ocupação informal. E aqui pode ser um trabalho por conta própria, tá? Ou o emprego sem carteira. Então, o que a gente vê é que quanto maior a probabilidade dela ganhar mais do que o marido, maior a chance dela ocupar um trabalho informal. Tá? De ter um ajuste, porque a gente pensou que o ajuste pode ser menos via participação e mais via informalidade. E, de fato, a gente vê os dois significativos, tanto pela taxa de participação que diminui, quanto pelo aumento da informalidade. Tá? Aqui a gente fez algumas análises de robustez, né? Será que quando muda o grupo tem filho, não tem filho, por escolaridade? Como é que fica esse tipo de resultado, né? Quando a gente analisa por grupos, né? Então, aqui é de participação no mercado de trabalho, né? De mulheres com filhos e sem filhos, tá? E aí fizemos para os 3, tá? Participação no mercado de trabalho, diferencial de salários e informalidade. Vocês podem perceber que os sinais são os mesmos, de mulheres com filhos, sem filhos, tá? Que a gente pensou que pudesse dar diferente, principalmente para a mulher sem filho, né? Não tem impacto, né? E realmente tem para todas as configurações familiares, tá? E eu não coloquei aqui, quando a gente faz por escolaridade, o único que deu um pouquinho diferente, quando a gente faz por escolaridade, quando tem o grupo de escolaridade mais alto, a diferença ela é muito pequena. Tá? Principalmente para o caso da informalidade, que até reverte. Tá? Mas quando pega de baixa escolaridade, mais baixa escolaridade, os resultados são ainda mais fortes. Média e baixa escolaridade. Tá? Enfim, concluindo aqui, né, a gente tem um resultado que indica um papel importante das normas sociais para a participação, para a formação de casamentos. Né? A gente ainda tem a grande maioria dos casamentos com mulheres que ganham relativamente menos que os homens. Tá? E isso, quando ela tem probabilidade de ganhar mais do que o homem, isso gera um impacto sobre o mercado de trabalho que tem um ajuste tanto via participação quanto via informalidade. A mulher acaba indo mais para o setor informal e participa menos. Tá? Então, o que a gente tem de discussão de política pública é que, se for tratar realmente de desigualdade de gênero, a gente tem que ter um reconhecimento de que as normas sociais influenciam no mercado de trabalho. Né? E se influenciam no mercado de trabalho, o que vai mudar o papel a desigualdade de gênero são políticas públicas que acabam mudando as normas sociais. Né? Então, eu acho que a principal desafio, né, para a questão da desigualdade de gênero está ligado ao papel das normas sociais, além das outras questões de mercado de trabalho, que eu acho que tem uma literatura bastante interessante também. É isso, obrigada, gente.
Muitíssimo obrigada, Valéria. Nossa, para mim foi assim, é muito interessante, realmente foi muito interessante ouvir as 3 pesquisas, entender um pouco mais, que são todas questões subjacentes ao trabalho que nós realizamos, né, que são realmente as questões que afetam um pouco as decisões das mulheres, ou o uso do tempo, ou o impacto um pouco, enfim, da violência ou de normas e leis no efeito disso, né? Eu tinha anotado aqui várias perguntas, principalmente eu acho que para vocês duas em relação à questão de como as políticas públicas podem ou não acelerar ou ter um impacto nessas escolhas e nas áreas que vocês estavam medindo e tentando entender como é que a gente pode também melhor fazer essa associação e aqui um pouco mais entendendo a questão da implementação, quais foram, né, algumas das lacunas ou o que poderia explicar um pouco do que ainda poderia ser melhor implementado. Mas, infelizmente, parece que nós não temos tempo para perguntas de uma forma geral. Então, eu não sei, eu acho que a gente distribui as apresentações, eu não sei se os contatos das professoras e pesquisadoras, para quem quiser depois entrar em contato e fazer perguntas, eu certamente farei isso, mas queria agradecer, então, a participação, queria agradecer as pesquisas, toda a contribuição para essa área tão importante, espero podermos colaborar mais no futuro. Agradecer novamente à FGV, aqui à PGE, por ter sediado esse encontro, proporcionado essa discussão tão rica. Espero também podermos voltar e continuar essa conversa. Muito obrigada. Não sei se